12 de maio de 2025, segunda-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã desta segunda-feira. Louvado seja Deus nos encontrarmos. Sintam-se todos bem acolhidos. Olha, minha gente, nada melhor iniciarmos a nossa semana de trabalhos, de estudos, do que ouvir a palavra de Deus, né? Nos enrijecer, nos consolidar na rocha, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, no conhecimento da palavra, da doutrina. Que alegria! Nós vamos meditar nesta manhã desta segunda-feira, ao iniciarmos a nossa semana de trabalho, de estudos, o texto dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, versículos do 1 ao 18. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas quatro pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não me chames impuro, não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao verem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, a conversão do pagão Cornélio e da sua família constitui a narração mais longa que se pode ler no livro dos Atos dos Apóstolos. É o capítulo 10, o versículo 1, até o capítulo 11, versículo 18.
Então, é uma narração longa, e isso já evidencia a sua importância. Então, é um texto muito importante, e o que nós ouvimos hoje faz parte desta narração. Como o episódio de Damasco, também a história de Cornélio é narrada 3 vezes, né? Então, olha a importância dessa história. A primeira vez que os Atos dos Apóstolos mostra essa história, ela está contida no capítulo 10. A segunda é contada ampla e pormenorizadamente por Pedro na comunidade de Jerusalém, que é o capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, versículos 5 em diante, até o 15. A terceira é narrada ainda por Pedro, né? Embora brevemente, para a Assembleia dos Apóstolos, que é o capítulo 15, no versículo do 7 ao 9. Olha a importância da narração da conversão de Cornélio, contada 3 vezes nos Atos dos Apóstolos. A conversão de São Paulo é contada 2 vezes, uma vez por Lucas, que é o escritor dos Atos, né? E uma vez pelo próprio Paulo, né? Então a importância do quanto aconteceu é evidente, e no contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, indica uma etapa relevante. Ou seja, o que representa a conversão de Cornélio? Representa que o evangelho chega também aos pagãos. Então, é uma abertura entendida com dificuldade, mas é desejada pelo Espírito Santo, né? Como atestam as palavras do próprio Pedro, né? Então, todo o texto está permeado de uma profunda convicção. Tudo que Pedro realizou encontra na vontade de Deus a sua motivação última. Então, o Espírito Santo, meus queridos, aplanou o caminho ao apóstolo, iluminando sobretudo o que lhe aconteceu. Mas a iniciativa de Deus concretiza-se em encontros com homens e grupos. No íntimo desses encontros e desses relacionamentos, dá-se a comunicação que faz progredir a reflexão e maturar a compreensão da fé. Para essas objeções que lhes são apresentadas pelos cristãos de Jerusalém, Pedro responde narrando o que lhe aconteceu e como ele reconheceu nos acontecimentos vividos a presença de Deus. A compreensão dos fatos consente a passagem da contestação inicial. Começaram a discutir com Pedro, né? Para o louvor final, tranquilizaram-se, deram glória a Deus no final, dizendo: portanto, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento que conduz à vida eterna. Então, meus queridos, os apóstolos e os irmãos que se encontravam na Judéia compreenderam que, através da experiência de Pedro, Jesus se revelou verdadeiramente como Senhor de todos os homens, né? Então, é a conclusão da leitura que nós ouvimos hoje, né? Olha só que bonito o texto, a parte final do texto de hoje. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, ou seja, a eles quem? Aos pagãos. Então, Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Né? Depois que Pedro falou isso, como eu acabei de dizer, né? Os fiéis de origem judaica se acalmaram, né? Então, a moral da história, ou o resumo dessa história: os cristãos que eram convertidos do judaísmo se achavam, né, possuidores ou detentores de maneira exclusiva de Deus. E Deus mostrou que não. Ninguém é detentor de Deus. Deus age na vida de quem Ele quer, de quando Ele quer e do jeito que Ele quer. E Pedro ensinou esses
cristãos judeus. Não podemos prender Deus aos nossos preconceitos. Deus age na vida de quem quer, como quer e do jeito que Ele quer. Olha só. Então é a moral da história, no fundo, é essa. E o que o texto vem nos ensinar é isso. E aí você pode se perguntar, mas tá bom, o que esse texto ensina concretamente a nós? Ensina exatamente isso, minha gente. Sabe por quê? Porque nós somos muitas vezes, né, preconceituosos, e muitas vezes nós achamos que Deus tem que fazer as coisas tudo como nós determinamos. E não. Né? Aqui, presta bem atenção no que o padre vai falar. Aqui não é uma relativização, né, das leis da igreja. Né? Não é isso. Mas é um convite que, mesmo existindo as leis, que é um fato muito importante, que nós sejamos sensíveis à vontade do Espírito. A vontade do Espírito. É isso que o texto de hoje vem nos explicar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, minha gente. Eu, na minha vida, vou dar até um testemunho a vocês. Eu, na minha vida sacerdotal, né, nesses 5 anos que eu tenho de sacerdócio e mais um ano de diácono, né, esses 6 anos de vida como ministro ordenado, eu já me deparei com situações muito complicadas. Situações que chegam até nós e que nós temos de deliberar, de resolver, de julgar para poder resolver. E nós temos diante de nós a lei da igreja, que é uma lei categórica. Tudo está prescrito. O que pode e o que não pode, acabou. E acabou. Mas eu confesso a vocês que existiram, ao longo desses 6 anos de ministério ordenado, muitas situações, ou algumas, vamos dizer algumas situações, que nós não poderíamos deliberar meramente ou impor meramente o cumprimento da lei de maneira direta e imediata. Nós tínhamos que inserir a pessoa num convite de conversão para que ela entendesse de maneira posterior a importância das leis da igreja. E a gente tem que ter esse discernimento, né? Por quê? Porque se a gente se torna muito moralista, né, em algumas situações de pessoas que são tão, de maneira tão recente, estão fazendo amizade com Deus e com a igreja, nós acabamos por destruir aquela caminhada, aquela construção de uma intimidade com Deus, e nós acabamos destruindo o que essa pessoa construiu junto de Deus e da igreja. Tem que ter prudência. Tem que ter prudência. É aquela velha coisa. Existe a lei eclesiástica? Existe. Mas a gente tem que ter jogo de cintura para poder lidar com cada caso de maneira única, né? Para lidar com cada caso de maneira especial, exclusiva. Isso vale para qualquer situação da vida. Vamos pegar um outro exemplo. Você que é mãe e é pai, né? Um pai e uma mãe, né? Tem 4 filhos. Os 4 filhos, esse pai e essa mãe, eles acabaram por ter no intervalo de 1 ano. Então tem 1 ano de diferença um do outro. Eles educaram todos os filhos do mesmo jeito. Só que quando os filhos atingem a idade da juventude, cada um toma um caminho distinto. Eles educaram na fé, nos bons costumes, de maneira valorosa, na intelectualidade. Só que vai ter um que não vai gostar de estudar e vai parar. Vai se contentar com o ensino médio. Vai ter outro que vai desejar estudar mais e vai chegar até o doutorado, o pós-doutorado. Vai ter outro que é só festa. E vai ter outro que não vai gostar de estudar nada, mas vai sair da igreja. Ele daí é aquele que é o rezador, né? É o rezador. Ora, mas os pais não educaram os 4 do mesmo jeito? E cada um não seguiu diferentes escolhas. Por quê? Porque cada um é único.
Porque cada um é único. Os pais sabem o que é importante na vida. E o que é importante na vida? Na vida é importante, todas as dimensões são importantes. Na vida é importante que nós demos atenção a todas as dimensões da existência, não somente uma, em detrimento de outra. Os pais sabem isso. Mas cada um é de um jeito. O que cabe aos pais? Ao que gosta de passeios, de viagem, de conhecer as coisas, mas não gosta muito de estudar, os pais vão insistir no estudo. Aos que gostam de estudar muito, mas não têm uma vida social, uma vida familiar, são pessoas totalmente bitoladas no estudo, os pais vão insistir para que tenham uma vida social, que vão passear, que vão viajar. Aos que são muito de igreja, os pais vão insistir que tenham uma vida familiar, né? Que construam sonhos também na obra da criação, que tenham um sonho na sua vida profissional. Vocês conseguem entender que é preciso, independentemente da situação, é preciso que é uma lição para nós, né? Que nós tenhamos jogo de cintura e saibamos ponderar o que se faz importante a cada pessoa e a cada fase da vida dessa pessoa, né? E nós tenhamos que ter esse discernimento, esse cuidado, né? Ao julgarmos, ao deliberarmos, ao nós lidarmos com a vida dos outros. Nós, por exemplo, sacerdotes, acabamos por tomar decisões que acabam por influenciar a vida de pessoas. Tem que ter cuidados ao lidar com a vida de seres humanos. Porque muitas vezes nós agimos de maneira tão natural, muitas vezes nós decidimos coisas de maneira tão natural e definimos coisas de maneira tão natural e tranquila, mas que para o outro acaba se tornando um pesadelo. Às vezes nós decidimos algo por outro e para o outro aquilo se configura uma destruição da sua caminhada. É preciso cuidado, é preciso bom senso, é preciso discernimento. Então, Pedro está ensinando isso para esses judeus que se tornaram cristãos. Parem de querer fazer as coisas do jeito de vocês. Deus chamou os pagãos, é porque é da vontade de Deus também que os pagãos sejam cristãos. E acabou. Onde está escrito que só judeus, que só os membros do povo eleito, do antigo povo eleito, que tem que se tornar membros do novo povo que é a igreja? Onde está escrito? Não tem escrito em nenhum lugar. Então pare de querer inventar regra e colocar nos lábios de Deus se não vem de Deus isso. É isso que Pedro está ensinando o povo. E eles entenderam. É claro que daqui a pouquinho vão surgir outros problemas, a questão da circuncisão. Por quê? Porque geralmente aquilo que nós acreditamos, nós queremos que o outro desça a goela abaixo. Nós somos assim. Não adianta julgar o texto bíblico, né, e nos isentar disso, porque também nós somos assim também. Só que, por que tem que obrigar o outro a ser como a gente? Ou aceitar as coisas da gente? Calma. Vamos avaliar, vamos ponderar, vamos pensar, vamos discernir, vamos avaliar juntos. É isso que o texto de hoje está nos ensinando. Que nós sejamos pessoas, meus queridos, né? E agora eu concluo junto com vocês. Que nós sejamos pessoas mais flexíveis, mais reflexivas diante da situação da vida das pessoas. Nem todo mundo tem as mesmas experiências que nós, ou tiveram as mesmas experiências que nós. Sejamos condescendentes, sejamos pacientes, sejamos misericordiosos com o próximo. Queridos, desejo a vocês uma excelente segunda-feira, uma excelente semana cheia de Deus. Um beijo no coração, força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus
está no comando de tudo.